Fala, Geek! Belezinha? Hoje eu trouxe pra vocês mais um episódio do anime de Gachakuta, um anime do moleque chamado Rudo que fazia reciclagem e foi jogado em um abismo pra morrer por um crime que ele não cometeu. E no abismo ele descobre que tem poderes sinistros, mas está preso em um mundo feito literalmente de lixo. Esse anime é muito louco e é um dos melhores de 2025. E hoje eu trouxe para vocês o resumo do episódio 3. Aqui no canal eu já tenho um resumo dos 2 primeiros episódios e eu vou deixar no card que deve estar aparecendo na sua tela. Se quiser, depois vai lá dar uma conferida. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque não custa nada. Se inscreve aí nessa bagaça. Agora, bora pro episódio 3 de Gachakuta. O anime já começa com Rudo e Andy em um consultório médico, onde a médica é uma véia careca muito estranha. Andy levou Rudo até lá para ter certeza que ele estava bem, depois de ter respirado todo aquele ar tóxico, quase ter ido no saco nos episódios anteriores. Depois de saírem do consultório, Andy leva Rudo para comer. E sim, naquele lugar feito de lixo tem uma cidade com lanchonete e tudo mais. Andy começa a contar para Rudo sobre a superfície onde eles estão. Andy diz que na superfície não é só o lixo que se acumula, as emoções ou ânima também se acumulam, e com o tempo essas emoções se transformam em energia e isso causa vários fenômenos. E um desses fenômenos é o surgimento das feras imaculadas, que atacam todos os humanos que elas veem. Andy diz que armas normais não funcionam contra as feras, porque os núcleos delas são feitas de emoções, ou de ânima, mas que com aquelas luvas que Rudo tem, ele também é capaz de derrotar uma dessas feras. Ele diz que quando os objetos são usados por pessoas por muito tempo e que são cuidados com amor e carinho, os objetos começam a abrigar ânima. E esses objetos são chamados de utensílios personalíssimos. É um nome estranho, né? Ele diz também que o núcleo de uma fera imaculada só pode ser derrotado pelo ânima de um utensílio personalíssimo. E as pessoas que conseguem usar esse ânima dos objetos são pessoas muito raras e são chamados de givers. E sim, Rudo e Andy são givers. Ele fala também que os zeladores são um grupo de givers que extermina as feras imaculadas. E ele quer que Rudo se junte a eles. Rudo pergunta que se ele entrar para esse grupo, Andy vai contar para ele como voltar lá para cima para o paraíso. Afinal, ele quer se vingar de todos lá. Mas Andy diz que ele não sabe como fazer isso, mas talvez o chefe dos zeladores saiba de alguma coisa. Andy então diz para Rudo ficar ali e esperar, porque ele já vai voltar. Então o Rudo agradece por tudo e Andy dá para ele um saco de moedas e diz para Rudo não gastar tudo de uma vez. Rudo pergunta que dinheiro era aquele e Andy diz que é o dinheiro que ele ganhou por vender as roupas dele. Afinal, naquele mundo, tudo que vem dos celestiais custa uma grana. Andy também diz que tinha pagado o médico e a comida com esse dinheiro, que deixa Rudo muito puto por Andy ter gastado o dinheiro dele sem ele nem mesmo saber. Então o Andy manda ele ficar ali, porque ele já vai voltar. Mas Rudo estava moscando e um gato aparece e pega sua bolsa de dinheiro. Nesse lugar até os gatos são batedores de carteira. Tenso. Rudo sai correndo atrás dele e entra em um beco. E sem perceber, ele acaba pegando o bastão da mão de alguém para conseguir prender o gato. Mas o cara aparece e diz que Rudo pegou o seu tesouro. E ele pega o bastão de volta. E Rudo vê um emblema em sua roupa, igual ao emblema que Andy usa. E ele imagina que o cara é um zelador também. O cara faz seu bastão se transformar e diz que vai dar uma lição a Rudo para ele não roubar mais as coisas dos outros. Ele dá um golpe com seu bastão, mas Rudo desvia. O cara diz que se chama Zanka e que já conhece Rudo, porque Andy já tinha contado tudo sobre ele e pediu para Zanka treinar Rudo.
Então Rudo pede desculpa por ter pegado o bastão de Zanca e os dois começam a se entender. Ele pergunta a Rudo qual é o seu utensílio personalíssimo e quais os poderes dele. E Rudo diz que são suas luvas, mas que ele ainda não sabe usar os seus poderes direito. Então Rudo olha para o rosto de Zanca e repara que ele parece muito amigável e percebe que isso deve ser porque ele está sorrindo. Então ele tenta sorrir também, mas Rudo faz uma cara bizarra, o que deixa Zanca muito puto, achando que Rudo tá zoando com a cara dele. Rudo diz que não é isso e que só estava sorrindo, mas Zanca diz que isso não é um sorriso. Então Rudo tenta sorrir novamente, mas faz uma cara ainda pior, o que deixa Zanca mais puto ainda. Os dois começam a discutir feio e Zanca desperta seu bastão de novo, mas dessa vez Rudo pega uma barra de ferro que já começa a se transformar. Então Zanca percebe que o poder das luvas de Rudo é transformar tudo que elas tocam em um utensílio personalíssimo. E é por isso que Andy tinha dito a ele que Rudo tinha muito talento. Mas será que esse talento vai ser o suficiente para vencer Zanca? Ele começa a atacar Rudo, que desvia dos ataques. E quando ele tenta atacar, Zanca dá um golpe com tudo e derruba Rudo no chão. Mas Zanca percebe que a arma que Rudo está usando é o desentupidor de privadas, cheio de bosta ainda. Mano, o que tá acontecendo? E isso deixa Zanca desesperado e foge da luta para não se sujar de bosta. Ele foge de Rudo pelos becos até que um gato passe sua frente. E é nessa hora que Rudo alcança ele e acaba jogando um monte de caquinha em cima de Zanca. A cena corta e vemos Andy chegando onde eles estão. E ele vê Rudo abaixado e Zanca fora de combate. A cena corta e vemos eles dentro do carro, onde Andy está morrendo de rir e diz que nunca tinha visto alguém lutar usando cocô. Ninguém nunca tinha visto. Andy diz que apesar de suas diferenças, Zanca ainda vai treinar Rudo, porque ele é o melhor deles em controlar um utensílio personalíssimo. E esse elogio deixa Zanca todo besta. No banco de trás tinha uma mulher chamada Ryo, que diz que ficou muito curiosa para conhecer Rudo. E ela ainda diz que gostou do cabelo do garoto e começa a mexer no cabelo de Rudo, o que deixou o moleque todo cagado de felicidade. Andy também diz que agora eles vão para o quartel-general dos zeladores. E é assim que termina o terceiro episódio de Gachakuta. E esse anime tá top demais. Me diz aí nos comentários o que vocês estão achando desse anime. Esse episódio foi muito bom e trouxe muita informação pra gente sobre os poderes e sobre aquele mundo da superfície onde eles estão. Se você ficou até aqui, dá essa moral aí, deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aí se vocês querem que eu continue trazendo os episódios de Gachakuta aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. E eu fui.